Irmãos amados, vamos continuar o assunto que nós começamos semana passada. Amém, Jesus. E o tema do nosso assunto era uma igreja saudável. Como identificar uma igreja saudável? Então, para você saber se você está numa igreja saudável ou a igreja que estamos congregando se tornar saudável, ela precisa de alguns requisitos. E semana passada nós falamos sobre dois tópicos desse estudo. O primeiro foi comunhão. Uma igreja sem comunhão é uma igreja doente. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja saudável. E também falamos sobre o ensinamento da palavra. É essencial, não tem como falar que uma igreja viva se não tiver ensinamento da palavra. Então, baseado no texto de segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 42 ao 47, vamos ler novamente e vamos entrar no assunto de mais dois tópicos. Amém, irmãos? Amém. Pode ficar sentado mesmo, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Glória a Jesus. Amém. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias do tempo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Posso aceitar? Então, irmãos, a igreja que nós tomamos por base é a igreja primitiva. Foi a primeira igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Uma igreja que foi poderosa em obras, foi poderosa em ações, foi poderosa no mover do Espírito Santo. A igreja primitiva é exemplo para a igreja. Passado mais de 2000 anos e a igreja continua sendo exemplo, uma igreja forte, uma igreja saudável. Logo depois do batismo do Espírito Santo, a igreja foi crescendo e foi crescendo também a comunhão, foi crescendo também o ensinamento da palavra. E assim como nós lemos, o terceiro tópico que nós vamos entrar no assunto agora, a igreja foi crescendo também e foi se tornando uma igreja que orava. Então a igreja saudável, ela deve ter períodos de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fria, se torna uma igreja morta, uma igreja doente. Então, no nosso costume de Assembleia de Deus, de muitos anos, em todas as Assembleias de Deus, todas elas têm um período de oração. Sendo essas outras igrejas também, que saíram da Assembleia de Deus, também tem esse mesmo hábito. Então, o período de oração dentro da igreja é muito importante e essencial. A oração não é mais importante do que a palavra nem a comunhão. São todos ligados a uma mesma engrenagem. A igreja que não tem comunhão, não tem palavra, não tem oração, não é igreja, é uma reunião de pessoas. Então a igreja, ela crescia também a oração daquele lugar. Ele se reunia na casa, ele subia ao templo para orar.
Então eles criaram um hábito, eles criaram um costume, eles criaram uma disciplina de oração. O que hoje acontece, irmãos, em alguns lugares, não em todos, mas em alguns, que se perdeu essa disciplina de orar. Orar ao acordar, orar pelo alimento, orar ao meditar, ao dormir, agradecendo ao Senhor. Então, a uma igreja saudável, se você quer identificar que a sua igreja que você está congregando é saudável, ou está se tornando saudável, dá uma olhada no período da oração. Se tem oração, se tem momentos de oração, se começa com oração. Percebe, irmãos, tem igrejas que começam o culto sem oração nenhuma. Só canta, e não ora. E não busca a presença de Deus, e não tenta se conectar com Deus. Irmãos, por mais que a medicina, a tecnologia esteja avançada, ainda continua a oração o único contato que nós chegamos a Deus. Aleluia. As coisas vão se modernizando, mas o que nos aproxima de Deus ainda, irmão, é a oração. É verdade, Jesus. E isso é desde sempre. Você pode ter um monte de coisa dentro da igreja, nada vai te chegar perto de Deus, mas você não pode ter nada dentro da igreja. Em oração, o Senhor se faz presente através da É sua verdade, Deus. Então a igreja saudável tem os seus momentos de oração, tem os seus períodos de oração, tem no seu calendário, melhor dizendo, na sua programação, oração. E oração, irmãos, é algo bem importante e necessário. A Provissa, que já tem diversos temas de livros, de estudo sobre oração. E segundo alguns pastores defendem, eu também acredito nisso, que a oração da igreja é uma questão de sobrevivência. O crente que não ora, a igreja que não ora, irmão, pode morrer, corre um grande risco de morrer na fé, ou ficar somente de fachada. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa orar. Irmão, eu não consigo orar. Vai conseguindo, sem conseguir. Eu não estou animado para orar. Vai triste mesmo, mas ora, não deixe de orar. Por quê, irmão? Porque quando a igreja ora, irmãos, os céus se abrem. O Senhor se levanta dos altos céus e se inclina a ouvir a nossa oração. Aleluia, Jesus. Você é prova viva que, irmãos, é bem provável que você já passou por esse período. Tem dia que não dá vontade de orar mesmo. É tanta dificuldade, tanto problema, é tanto cansaço físico, você fala assim, meu Deus, o Senhor me conhece. O Senhor não conhece mesmo. Mas no dia que você consegue, aí você deixa em falta a oração. Aí eu deixo em falta a oração. Mesmo cansado, irmão, mesmo dormindo com o joelho dobrado, Deus sabe que a nossa função é falar com Ele, é agradecer a Ele, é chorar nos pés dEle, porque só dEle vem a nossa vitória. A igreja não pode desistir de orar. A igreja precisa orar. Irmão, se você fala assim, irmão, eu só consigo orar 5 minutos, eu não sei você, gente, mas os meus primeiros 5 minutos de oração é uma guerra, é uma luta travada. A mente, presbítero José Brito, a mente fica milhão, irmão. Você dá no seu joelho e fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, você está pensando no emprego, na conta que vai pagar, no que vai fazer amanhã, se tem comida, se o cachorro comeu, se o papagaio está com a ração. Você pensa em tudo. Os 5 primeiros minutos, irmãos, é uma luta. E depois, irmão, depois que você passa esse período onde você consegue concentrar a sua mente, irmão, não tem inferno que para mais você na oração. Verdade, Jesus. Então esse negócio, Deus só quer 5 minutinhos, meus 5 minutinhos, irmão, mas é uma luta, é um trabalho. Olha, irmão, não tem como o crente orar 5 minutinhos. Como assim, irmão? Eu vou te falar, esses 5 primeiros minutos é uma guerra, somente até você se organizar, é uma luta. Depois você vai orar pela sua família, isso é exemplo. Depois você vai orar pela igreja, depois você vai orar por um problema pessoal, familiar, enfim. Depois você vai orar pelos outros, você vai orar por alguém.
Só nessa história, irmão, já foi mais de 20 minutos aí brincando. Verdade. Aí eu entendo quando Jesus volta do monte, aí chega Pedro, está babando lá, está dormindo. Aí Jesus chega e fala assim: Pedro, você não conseguiu vigiar por mim nem por uma hora. Você não conseguiu nem estar vigilante aí, Pedro, por uma hora. E aí Pedro volta, Jesus, melhor dizendo, volta a orar. Aí Pedro volta a dormir. Aí Jesus vem de novo, Pedro está dormindo? De novo. Aí Jesus volta a orar e Pedro volta a dormir. Então, irmãos, não tem como falar que você, os meus 5 minutinhos, Deus me ouve. Deus ouve você até mesmo sem falar. Ele entende, Ele sabe o que está na sua mente. Mas tem hora, irmãos, que é necessário você expressar, falar, sair da sua boca o que você quer verdadeiramente. A igreja precisa acreditar em sua própria oração. Como assim, irmão? Tem gente que ora e nem acredita se aquilo pode acontecer na sua vida. Irmão, paz, meus irmãos e as irmãs. Tem pessoas que oram tanto e tanto tempo, quando acontece, fala assim: eu nem esperava. Peraí, passou a vida inteira orando. Como que você não esperava? Irmão, continue orando até que Deus te atenda e responda. Não insiste em orar. A igreja primitiva, irmãos, nós tomamos por exemplo, ela tinha uma oração fervorosa. Era uma oração que, quando se ajuntava, irmão Márcio, parecia algo extraordinário. Os céus ficavam baixinhos, como nós temos um modo de dizer. Por quê? Porque os irmãos acreditavam tanto no poder de Deus, acreditavam tanto no poder do Espírito Santo, que eles falavam: é impossível Deus não fazer algo. A igreja saudável vai ter os seus momentos, seus períodos de oração. Mas sabe o que eu acho interessante? Que não adianta nada, irmão, pegar um dia por ano, orar 5 horas. É verdade. E os demais dias não orar nem 5 minutos. Não é a quantidade, é sim uma vida, um histórico de oração. A igreja precisa entender que mesmo você orando 20, 15, meia hora, 1 hora, você deve orar todos os dias. Está em contato com Deus, está buscando a face do Senhor enquanto se pode achar. A igreja não pode desistir dos seus projetos, da sua família, daquilo que Deus pode fazer ou pode realizar através da oração. A oração, irmãos, ela pode ser individual como coletiva. Nós estamos reunidos aqui, cada um tem uma petição diante de Deus. Mas a igreja primitiva era forte em oração, porque eles se uniam em comum acordo para orar. Eles oravam, intercediam por algo, por alguém, por alguma coisa. Aí o céu se movia, presbítero Zé Pedro, o céu se movia em favor deles. Porque tinha concordância. E o que Jesus disse? O que ligares na terra é verdade, será ligado no céu. O que é isso, irmão? É concordância. Se a igreja concordar em orar aqui na terra, irmão, o céu se move em favor da igreja. Então a oração da igreja saudável tem concordância. Não é uma oração desconecta. Eu pensando em X, a igreja pensando em W, e fica aquele negócio desconecto. Deus vai ouvir, mas é diferente quando a igreja está em comum acordo. É diferente. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas vamos lá. A oração, irmão, concordância, é o caminho para vitórias extraordinárias de Deus. A igreja, quando se reúne para orar, irmão, é algo interessantíssimo que acontece. Qual, irmão? Enquanto nós estamos orando,
Deus está movendo os céus. O que é mover os céus? Os irmãos sabem que além deste mundo, desse planeta Terra, existe um mundo espiritual, um mundo celestial, que existe uma guerra lá em cima, entre os anjos caídos, chamados de demônios, o diabo, Satanás, como queira preferir, e a manifestação dos anjos do Senhor, de Deus. Então, quando a igreja começa a orar, esse mundo espiritual começa a se agitar, começa uma guerra lá em cima. É verdade. Começa a ter uma guerra, irmãos, é uma guerra terrível. Só por causa de quê, irmão? Só por causa da oração da igreja. Prova disso, quem lembra do profeta Daniel? Meu Deus. Orava 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. Estava na Babilônia, e orava, insistia, e orava, e orava, e orava, e orava. Depois, no 21º dia, 21 dias, o anjo Gabriel veio trazer a mensagem de Deus para aquela oração. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que houve uma batalha. O principado não conseguiu paralisar. Foi necessário o Senhor enviar o arcanjo Miguel para pelejar e para passar, para guerrear em favor do Daniel, para trazer a resposta da Daniel. Irmãos, se nós entendêssemos que quando nós oramos, dobramos nossos joelhos, o céu se move a nosso favor, irmão, você nunca mais teria parado de orar. Você não parar de orar, nunca jamais vai sentir orar. Porque quanto mais está travado, irmão, parece que a vitória vai ficando com um gosto mais saboroso. Sabe o que eu acho interessante, irmão Márcio? Que nesse período de 21 dias, Daniel não questionou a Deus porque a resposta dele veio ou não veio. O que Daniel continuou a fazer? Orar. Orou até que Deus respondeu e enviou a resposta dele. Irmão, sabe alguma coisa? Uma igreja viva e saudável, ela vai orar até Deus responder e fazer nada. Vai orar até Deus responder. Quanto tempo? Não importa. Quantas horas? Também não importa. Eu vou orar até Deus me responder. Então a oração, irmãos, move o mundo espiritual. Agora, existem alguns tipos de oração na Bíblia Sagrada. Existe a oração de louvor a Deus, a oração de gratidão, a oração de confissão, a oração de intercessão, oração de petição, oração de súplica, oração de lamento, e existe também o clamor. E todas essas orações, Deus entende todas. Deus entende quando você suplica a Ele, se humilha perante os pés dEle. Deus entende, irmãos, e sabe interpretar a sua lágrima. Quando você está abatido, você, e nós devemos dizer, momentos difíceis que passamos e atravessamos, com dor, angustiada, amargurada, Deus sabe o que está passando dentro de você. Talvez você nem abra a boca, mas Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ana não conseguia abrir a boca e soltar nenhum tipo de som da sua voz, da sua boca. Mas Deus conhecia os lábios daquela mulher. Ela chorava e pranteava porque não podia dar filho a seu marido, e a sua rival Penina ainda insistia, ele irritava, mas ela ia para os pés do Senhor, mesmo sem palavras, chorando. Um dia Deus ouviu e respondeu a oração dela. Uma oração que não teve barulho, mas uma oração que chegou ao trono da glória do nosso Senhor. E quando a oração, irmãos, Deus quer responder, irmão, não tem nada que pode impedir. Não tem nada que pode parar
Até tenta, irmão Márcio, mas não vai dar. Como tentou com Daniel. Vamos parar. Até tentaram. Mas eles falaram assim: peraí, negativo. Para mim responder a oração do meu povo, do meu filho Daniel, eu envio reforço do céu, mas que vai passar, isso vai passar. Eu não sei se acredita nessa palavra, mas está ardendo em meu coração para dizer em alto consolo a você. E se for necessário, Deus enviará reforço dos céus para a resposta chegar até você. Eu creio nisso, irmão. Então a igreja saudável, ela ora, ela insiste na oração, ela persiste. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola, dizendo a epígrafe, dizendo que o dever de orar sempre é nunca desfalecer. Aí ele vai contar para o Espírito Santo dizendo que uma certa cidade, um certo juiz e uma certa mulher. E esse juiz que julgava as causas, ele não temia nem a Deus e nem aos homens. Mas essa mulher tinha algo para ele julgar. E ia todos os dias, e ia sempre para que ele julgasse a causa dele. E acredito eu que por diversas vezes aquele juiz não quis nem dar atenção para aquela mulher. Ela voltava triste, angustiada. No outro dia ela ia novamente. E assim foi por um período. Até que o juiz falou assim: bom, para mim ter paz, eu vou julgar a situação dessa mulher. Para mim ter paz, para mim ficar tranquilo, essa mulher está me oportunando. Aí Jesus conclui a parábola dizendo: senhor juiz, que não temia nem a Deus nem aos homens, ouviu e julgou a causa daquela mulher, quem dirá ao vosso Pai que é justo juiz? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vale a pena você insistir naquilo que você está pedindo. Vale a pena, irmão. Irmão, está me custando dores nas pernas, dores na alma, mas vale a pena, porque os céus vão ouvir a igreja saudável sabe da essência da oração. Uma igreja saudável sabe que precisa clamar, um momento de oração. Olha que interessante. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11 e verso 1. Pode abrir para nós, por favor. Os discípulos andaram por cerca de 3 anos com Jesus, irmão Márcio, e viram Jesus curando, libertando, dando vista aos cegos, fazendo coisas extraordinárias. Lucas 11 e verso 1. Chegou à altura desse período, que olha que os discípulos pediram para Jesus. Quem achou pode ler, por favor. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Glória a Deus. Olha só, olha que um dos seus discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar. Verdade. Porque João Batista, ele ensinou seus discípulos. Olha só, irmãos, eles andaram por cerca de 3 anos com Jesus, não pediram para Jesus ensinar a palavra, não pediram para Jesus ensinar como curava, não pediram para Jesus ensinar como levantar um coxo. Mas o que eles pediram para Jesus ensinar? A orar. Por quê, irmão? Porque Jesus foi um homem de oração. Aleluia. Se você quisesse encontrar Jesus, era mais fácil você encontrar no monte do que nas ruas. É verdade. Meu Deus. Jesus orava, irmãos, mas Jesus orava não era oração de 5 segundos, não. Jesus orava era noites e noites. E orava e orava. Quando descia, irmão, do monte, não tinha inferno que segurasse e ficasse na frente dele, porque estava com o poder do Espírito Santo sobre ele. Glória a Jesus. A oração, irmão, te dá uma autoridade no mundo espiritual que você não tem noção. A oração te
te dá uma autoridade por problemas que parece que não ia ter solução. Deus te dá autoridade, poder, para que isso venha acontecer e o nome dele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Então os discípulos pediram para aprender a orar com Jesus. E Jesus ensinou. Jesus disse: olha, quando orares, vai no teu aposento, fecha a porta, fala em secreto com teu pai, Aleluia. e o teu pai te recompensa. Aleluia. A oração precisa tocar trombeta. O que é tocar trombeta? Mostrar que você está orando. Você não precisa mostrar para ninguém. Você ora secretamente e Deus responde publicamente. Olha esse mistério, irmão. Quando você ora no teu secreto, sem volume, melhor dizendo, sem alarmar nada, sem tocar trombeta, dizendo que você está em oração, nem campanha de 21 dias de Daniel, nem de 40 dias de Moisés, nem de 40 dias de Jesus. Você ora no teu cantinho, no secreto, no escondido. Sabe uma coisa, irmão? A recompensa de Deus, quando vem, é publicamente. Todos vão ver a recompensa do Senhor sobre a sua vida. Eu creio. O que faziam os fariseus? Os fariseus iam na praça, irmão Márcio, e falavam assim: nós oramos 3 vezes, nós oramos todo dia, nós jejuamos 3 vezes por semana, nós somos os caras, nós somos os experientes espirituais. Enquanto isso, o publicano estava falando: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí Jesus olha para os discípulos e para a multidão que acompanhava e falou assim: agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem desses daí desceu justificado? O que se exaltou ou aquele que se humilhou a si mesmo? Aí Jesus ensina dizendo: olha, para vocês entenderem, eu vou mostrar uma lição para vocês, vou ensinar uma lição para vocês. Os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilharem serão exaltados. Então, irmãos, há uma recompensa daquele que se humilha aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então a igreja precisa estar entendida que precisa orar momentos, e não só em momentos, mas também ter uma vida de oração. Olha só, irmãos, eu notei aqui: a oração da igreja reunida em concordância. Olha o poder da oração da igreja unida em concordância. Por favor, o irmão abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, em verso de número 31. Quem achou pode ficar, para ler, por favor. Atos, capítulo 4, verso 31. Tendo orado, comoveu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Você não pode ler de novo, por favor? Esse mesmo, né? 4:31 diz. E tendo orado, comoveu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Aleluia. A igreja reunida em concordância e oração. É assim, né? Quando eles estavam reunidos em concordância, o que houve, irmão? Falava com ousadia a palavra de Deus. Eles tinham ousadia, irmão Francisco, mas não era leviana essa ousadia, era a ousadia de falar algo da parte de Deus. A igreja, quando está em concordância, irmão, não tem jeito, irmão. O Espírito Santo vem, enche a igreja, e a igreja fica poderosa em anunciar a palavra de Deus. Olha, irmão, não sei você, mas deixa eu contar a minha vida primeiro. Antes de eu me converter, eu era a pessoa mais tímida da face da terra. Se você era tímido, eu acho que eu era novo.
tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de falar até de Jesus. Eu era muito tímido. Aceitei Jesus e continuei com essa timidez. Tímido. Até que eu falei assim: meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda nisso, me ajuda nisso, Irmandade. E me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. De tanto orar e insistir, o Senhor resolveu me batizar no Espírito Santo. Aí, irmão Márcio, depois que eu senti aquela graça poderosa dentro de mim, agora eu falo mais do que uma matraca. Eu não paro de falar. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo, ele te dá poder e autoridade naquilo que você não queria fazer sem medo. Aquilo que você não tinha coragem de fazer sem o Espírito Santo, quando vem o Espírito Santo, quando ele te batizou, você faz e faz com alegria. Eles estavam unidos numa concordância, só em concordância, irmão. O Espírito Santo veio, encheu eles, aleluia, e eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Você quer ver uma igreja saudável? É que tem oração, e o resultado da oração é missões, é falar com ousadia. Eu conheço um pastor, não vou citar nome, para citar lá em São Paulo. O testemunho dele era muito interessante, nós dava risada quando ele contava. Eu falei: irmãos, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, mas eu fiquei tão alegre, mas tão alegre, tão alegre, tão alegre mesmo, que quando acabou o culto, eu retornava para casa, passou os cachorros na rua latindo, eu quase parei os cachorros para pregar a palavra para eles, para ver se eles se convertiam. De tanta alegria que ele recebeu, ele ficou usado no Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, você quer evangelizar e falar que Jesus é bom e o diabo não presta, irmão? Ore, busque esse poder, essa ousadia do Espírito Santo, que você vai pregar, irmão. Aleluia. Ah, não conheço muito a Bíblia, não tem problema. O Espírito Santo colocará a palavra na sua boca. Você acredita nisso? Amém. Aleluia. Olha só, quem lê para mim Atos capítulo 12, e verso 5. Glória a Jesus. No mesmo assunto, quando a igreja se reúne em oração e concordância. Capítulo 12, verso 5. Quem achou, pode ler, por favor. Amém. Obrigado. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava em concordância. Pedro já era a segunda vez que ele estava passando por uma prisão. A primeira está em Atos capítulo 3, que ele passou uma prisão pública. Agora essa prisão aqui é uma prisão de segurança máxima da época. Tinha 12 portões para chegar na rua. Era um negócio terrível. Não podia estar lá. Aí Pedro foi para lá para pregar o Evangelho. E Pedro e Tiago, Tiago tinha sido morto no dia anterior, tinha sido ao fio da espada. Então Pedro agora está preso. Ele sabia que isso agradou os religiosos da época e sabia que ele seria o próximo. Irmão, não sei o que aconteceu com Pedro. Eu não sei se veio uma calmaria no coração de Pedro. Eu não sei se Pedro falou assim: para mim já era, não tem mais jeito mesmo, se morrer ele melhorou, está tudo certo. Pedro foi dormir, sabendo que um dos seus companheiros, um dos apóstolos, foi morto. Veja ele. Ele seria o próximo da fila. Olha, irmão, quem sabe que vai estar na fila da morte, vai dormir. Mas Pedro foi. Agora, como? Não sei te explicar. Mas ele estava dormindo. E a igreja, ora, e começou a orar. E a oração provavelmente foi essa: Senhor, livra Pedro dessa prisão. Tira ele de lá, Senhor. Tira o Pedro.
tira lá Pedro, começava a ir orar, fervorosamente orava. Mal perto da meia-noite, mais ou menos, Deus envia um anjo naquela prisão. E quando o anjo chega e olha, Pedro está dormindo. O sono de Pedro foi tão bom, irmão, foi tão bom, que foi necessário um anjo o despertar. Pedro estava roncando. Irmão, eu não sei você, eu não tenho essa calma toda, eu não sei o que aconteceu com Pedro, não sei mesmo. E Pedro estava roncando, o anjo foi e despertou, a Bíblia diz, e despertou dizendo, não, Pedro, acorda, meu filho. Pedro estava tão tranquilo, ou eu já tão conformado, eu não sei, mas que ele tinha deixado a corda que cingia, que amarrava suas vestes, as sandálias de lado, estava dormindo normal. Aí o anjo desperta ele, toca na ilharga, quer dizer, no pescoço, você falando, Pedro, bora meu filho, é hora de sair daqui. Oh, aleluia. Aí Pedro desperta, cinge-te, coloca a corda aí, amarra suas vestes aí, coloca a sandália no pé, vamos embora, Pedro. Eu fico imaginando Pedro, quem é o Senhor? Pedro, vamos embora, Pedro, está na hora de sair dessa prisão. Por quê? Porque Deus ouviu a oração da igreja. Aí Pedro, tudo bem. E a Bíblia fala que ele traspassou os 12 portões. Aleluia, Jesus. E o anjo passou, nenhum guarda viu, eram 16 guardas que estavam guardando só a vida de Pedro. Todos, ninguém viu nada. E Pedro, aonde vai agora? Vai lá na casa onde os irmãos estavam reunidos orando. Aí Pedro bate na porta. Aí uma moça chamada Rude vai olhar para ver quem é. E ela pergunta, porque a Bíblia diz que Pedro se identificou. Então quem é? É Pedro. E ela conheceu a voz de Pedro. Ela ficou tão feliz, irmão, tão feliz, que voltou para anunciar para os demais e deixou Pedro para fora. Ela falou assim, é Pedro que está lá fora. Nós outros falamos assim, não, você está, eu acho que já está viajando, você não está normal, você está imaginando coisas. Não, é Pedro que estava, eu conheci a voz dele. Aí a Bíblia diz que Pedro continuou a bater na porta. Aí nós falamos, não, aí o anjo veio, não sei, não, isso aí eu acho que ela nem imaginou, mas não é Pedro não. Aí Pedro continuou a bater, até que foram, abriram e viram que era o próprio Pedro, livre da prisão. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Que quando a igreja estava reunida, estava orando, clamando, buscando a Deus, e Deus foi trabalhando no silêncio, irmãos. Aleluia. A igreja, quando clama, Deus vai está trabalhando no silêncio. Glória a Jesus. O seu clamor, não espere Deus fazer um estardalhaço. Deus vai trabalhar no silêncio. Mandaram, o anjo foi lá, passou pelas portas, Pedro passou pelas portas tranquilamente. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, e teve a libertação de Deus. Por isso que eu falo, irmão, não espere um estardalhaço de Deus, mas espere que Ele vai agir. Eu creio. Aí quando abre, causou espanto nos irmãos, e a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, assombrados, assustados. Mas pera lá, você está orando em favor de Pedro sair? Pedro saiu, e agora Pedro está na frente, não está acreditando que é Pedro. Não parece nós, irmão? É igualzinho nós, né? Ai Deus, eu estou orando, aí quando chega a bênção, fala, eu nem acredito. Não, você tem que acreditar, você passou tanto tempo orando. Aí eles ficaram assim, irmãos, e Pedro continuou a pregar a palavra de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. A igreja saudável também, irmãos, ela sabe a importância do clamor. O que é o clamor? Você sabe esses versículos de cor salteado. Quando vou falar aqui, você vai lembrar Jeremias 33:3,
clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías 58:1, que a Bíblia vai falar assim, Isaías vai falar assim, clama em voz alta. Então, num breve resumo sobre clamor, é você orar num tom um pouco mais alto. Mas Deus não é surdo, eu sei que Ele não é. Deus entendeu os teus pensamentos, imagina a tua voz, eu sei. Mas tem hora, irmão, que você tem que levantar sua voz. Tem hora que você vai ter que falar. Vou dar um exemplo. Você já viu, não sei se todos aqui tem cachorro, alguma coisa, mas quando você não quer que o cachorro fique dentro de casa, você não vai chegar para o seu cachorro e falar assim, vou usar o nome do meu cachorro. Bora, por favor, irmão. Sabe o que o meu cachorro vai fazer? Eu vou te falar. Agora se eu chego e vou lá, Bob, vai para fora agora, rapaz. Aí ele sabe pelo tom da minha voz que eu estou querendo que ele saia dali, senão a madeira quebra. Mesma coisa, irmão, é o adversário da nossa alma. Você não expulsa nenhum demônio falando, por gentileza, você pode se retirar. Mesmo porque a palavra de Deus está dizendo expulsar. O que é expulsar? Vai embora agora, não quero você aqui. Então tem hora, irmão, que você vai ter que levantar sua voz. Tem hora que Deus vai permitir que você levante a sua voz. Não é para brigar, mas para exercer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Quando Jesus expulsava o demônio, Jesus não falava assim, se retire. Jesus falava, saia. E tinha que sair imediatamente. Então o clamor da igreja e clamar em voz alta, Deus quer ouvir o nosso clamor. Quem me lê para mim em Marcos 10, capítulo 10, em verso 46 ao verso 52. Olha só, irmãos, o resultado de clamar e insistir em clamar. Verso 46, melhor dizendo. Isso, verso 46 a 52. Quem pode ler rapidinho, por favor? Amém. 46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos podem dizer amém? Amém. História linda, né, irmão? A história linda de um homem que não desistiu de clamar. A história linda de um resultado excepcional de Deus por alguém que não se calou quando pediram para que ele se calasse. Esse homem estava mendigando na beira do caminho. Jesus está passando com a multidão e ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Obrigado. Glória a Jesus. Enquanto ele está clamando, a multidão que está subindo junto com Jesus está falando: fica quieto, não incomoda o mestre, melhor você calar a boca. Só que, irmão, o interessante é que quem está precisando de vista é aquele homem, não é a multidão.
E ele falou assim: não, negativo, eu não sei se ele vai passar aqui de novo, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de novo, então eu vou aproveitar o momento, eu vou reclamar mais alto. Cadê a boca? Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verdade. A ponto que Jesus foi parando, a Bíblia diz que ele foi parando, não parou, foi parando, ou seja, ele estava clamando, Jesus provavelmente passou por ele e foi parando até que parou e falou: você manda chamar ele para perto de mim. Chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: o que você quer? O que quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ter vista. E Jesus falou assim: vai, homem, só isso? Isso é pouco, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, ele deixando a capa, deixando aquele lugar de humildade, seguiu a Jesus, porque clama, irmão. Deus vai te dar uma condição, vai falar com você no momento que você deve clamar. Porque tem hora, irmão, que você tem que levantar a sua voz. Tem hora, minha irmã, que a senhora vai ter que levantar a sua voz. Ah, mas a Bíblia diz que não haja grito entre vocês. Isso é outra coisa. Isso é uma questão doutrinária. Que não haja grito e discussão. Mas em clamar a Deus, pode clamar. Porque Deus vai abençoar a sua vida quando você clamar e não pare de clamar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? A quarta coisa, ou o quarto aspecto de uma igreja saudável é a voluntariedade. Os irmãos da igreja primitiva, eles tinham um coração voluntário. Perceba que eles estavam juntos, estavam no partir do pão, e quem tinha terra, quem tinha terreno, vendia e dividia voluntariamente segundo as suas necessidades. Aí uma coisa que está quase extinta no nosso meio, estou falando na igreja em geral, é pessoas com coração voluntário. Voluntários não quer dizer somente questão financeira, não é só isso. Voluntário em fazer algo por alguém. Porque, irmãos, não tem diferença voluntário e oferecido. A pessoa que é voluntária, que tem um coração voluntário, ela não espera ser chamada, ela fica pronta só para receber a ordem. Ela não espera falar assim: eu só vou quando o pastor falar. Não. Eu só vou quando a irmã falar. Não. A pessoa que tem um coração voluntário e é voluntária, ela se prontifica. Os irmãos da igreja eram prontos, eram voluntários. Eles pegavam, os apóstolos não pediram, Jesus não pediu, o Espírito Santo não pediu. Então por que eles repartiam? Porque tinha coração voluntário. Ele olhava para a necessidade do irmão da alma e falava assim: não, peraí, eu vou ajudar. E não havia necessitados entre eles. Sabe o que eu achei interessante, Mandar? Que eles repartiam segundo a necessidade de cada um. Uns tinham mais necessidade, outros tinham menos, mas eles pouco importavam, irmão Márcio. Eles ajudavam uns aos outros. E isso não é chaveco de pastor, não, irmão. Isso é Bíblia. Eles eram voluntários no partir do pão. No partir do pão não quer dizer só o pão, quer dizer em alimento. Ninguém te passava fome, porque um ajudava o outro. Não esperava os apóstolos falar, não esperava ninguém autorizar. Eles faziam isso por conta própria. A Bíblia diz, irmão, tem uma passagem bíblica que fala assim: você vê o teu irmão e saudar ele com a paz, e mandar ele embora com a paz, ele tendo fome, ele tendo sede, o sapato, a Bíblia fala isso, mas eu, no meu entendimento, o sapato aperta no céu. Tive fome e não me deste de comer, tive preso e não me visitaste, tive sede e não me deste de beber.
Então, irmão, a pessoa voluntária não espera, ela vê e age. Eles viam e agiam. Então, a igreja saudável, irmãos, precisamos ter esse coração voluntário, que uns chamam de compaixão. A palavra mais moderna é empatia. O que é empatia, compaixão? É você sentir a dor do próximo, a necessidade do próximo. Isso é fácil, irmão? Não é. Porque, irmãos, desculpa a expressão, mas o que tem de gente descarada, disfarçada de crente. Mas eu não quero falar sobre isso, deixa eu falar. Mas não é por isso, irmão José, presbítero José, que eu vou deixar de ser o que a Bíblia me instrui para ser. Aleluia, Jesus. Tem coisas, irmãos, que você não pode deixar de ser. Uma pessoa que tem o amor de Deus no coração, ela não é moldada pelos momentos. Ela tem o amor de Deus em Cristo Jesus no seu coração. Ela é o que o Senhor quis formar ela que seja. Lembra que nós somos barro e quem é o oleiro é o Senhor, e Ele faz conforme a sua vontade, não a minha, mas a dele. Então Deus te formou do jeito que você é. Não adianta tentar trocar a identidade. Sabe o que aconteceu isso? Em Ruth, lá no livro de Ruth, Noemi, quando volta da cidade de Moabe, ela volta com Ruth, órfã, os seus filhos tinham sido mortos, o seu marido tinha morrido também, voltou, a órfã voltou somente com Ruth para Belém de Judá. Quando ela volta, os vizinhos antigos disseram: olha, não é essa Noemi. O nome Noemi significa doce, agradável. Ela fala assim: olha, não me chame mais de Noemi, não sou mais doce, eu me informei a marca, me chame de Mara. Ela quis trocar quem ela era. Ela quis trocar a sua essência, o que Deus tinha formado nela, uma pessoa agradável. Agora ela fala assim: não, agora eu sou a marca. Não, você já ouviu a expressão: eu vou parar de ser? Quero ver se alguém me faz mais de. Mas eu não estou dizendo para você ser isso. É que Deus te formou e você recebeu o dom de Deus. Você é uma pessoa que tem a bondade de Deus no coração, que você não consegue dizer não. É verdade, Jesus. Eu sei falar. É isso. Isso é a sua essência. Eu não vou mais emprestar dinheiro para ninguém. Aí chega alguém e fala assim: pelo amor de Deus, estou morrendo de fome. Puxa, espera aí. Glória. Por quê? Porque é a sua essência, irmão, é a nossa essência. A pessoa faz igual a nós e nós estamos lá falando: meu Deus, eu queria estudar, mas eu não consigo. O que está dentro de mim é mais forte. Aí Tiago vai falar assim: olha, eu conselho para a igreja, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, porque você já foi transformado, foi lavado pelo Espírito Santo que está dentro de você. Isso é fácil, irmão? Só com a ajuda de Deus. E o bom que isso, irmão, é que Deus conhece mais, que sabe que é só com a ajuda. Olha que está, para encerrar, Salmo de número 51, verso 12. Quem pode ler? Rapidinho, meu Deus do céu, não vai acabar o estudo. Salmo de número 51, verso de número 12. Olha a oração, que esse salmo é a oração que Davi fez
Deus revelar a sua falta, a sua falha. 51:12. Pode ler, por favor. Amém? Contra a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito voluntário. Senhor, me dá a alegria da salvação, mas também deixa eu ter um espírito voluntário. Deixa eu ter voluntariedade. Para quê? Por quê? Para Deus ser glorificado nisto. Porque tudo que façamos para a glória de Deus. Se eu sou voluntário na igreja, ou se você é voluntário na igreja, faça isso para a glória de Deus. E não deixa nada nem ninguém tirar isso do teu coração. O Davi falou assim: eu não quero perder esse espírito voluntário. Eu não quero perder isso. Mas, irmão, sofre quem tem voluntariedade? Sofre. Você fica triste, você vai ficar angustiado, você vai falar: meu Deus, quanta injustiça. Mas sabe de uma coisa? No outro dia, você está fazendo a mesma coisa, porque Deus te renovou